Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Mais um dia nós levantamos para ser mais que vencedores na terra dos viventes em nome de Jesus. Nós precisamos nos acostumar, nós precisamos ter o hábito de todos os dias, antes de levantarmos da cama, dizer: Senhor, eu vou pôr os meus pés no chão, porque eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz que somos mais que vencedores em ti. E eu estou me levantando nesse dia para ser mais que vencedora na tua presença, ser mais que vencedora na tua palavra. E assim, irmãos, nós levantamos o dia com mais força, com mais fé, e as obras das trevas vão ficando para trás. Satanás começa a ficar com medinho, né? Porque ele não está falando com qualquer um, ele está falando com um servo do Senhor, ele está falando com um homem ou uma mulher que busca a Deus desde a manhãzinha, tá? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs elas se renovam, e nós precisamos buscar a renovação dessa misericórdia. Se eu colocar em prática a leitura da Bíblia, a oração feita através da leitura da palavra, eu terei vitórias. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós, ele está dizendo para você confiar na palavra. É a palavra que resiste Satanás. Jesus, quando teve lá que ele foi tentado, Satanás vinha com uma oferta e ele dizia: está escrito. Satanás vinha com outra oferta e ele dizia: está escrito. Entendeu? Então nós precisamos usar da palavra para vencermos o mal. Nós precisamos usar da palavra para estarmos firmes com Cristo. Nós precisamos usar da palavra para afastar Satanás. É resistir. Nós resistimos através da palavra. Mas vamos ler o nosso livrinho Mananciais no Deserto, né? Hoje mais um irmão vai trazer um testemunho maravilhoso. Então vamos lá. Hoje, dia 26 de abril, né, de 2024, mais caminhando para a volta de Jesus do que nunca, mais perto. Diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Filipenses 3:8. Diz assim: brilhar custa sempre alguma coisa. A luz só brilha às custas daquilo que a produz. Uma vela não produz luz se não for acesa. Ela precisa arder para brilhar. Nós não podemos ser de grande utilidade para os outros sem que isso nos custe. Arder sugere sofrimento. E sempre nos retraímos à ideia de sofrer. Quem é que gosta de sofrer, né? Ninguém. Somos inclinados a pensar que estamos fazendo o maior bem ao mundo, quando somos fortes e capazes para o dever ativo e quando temos o coração e as mãos cheios de bons serviços. Quando somos chamados de parte e nos sobrevém o sofrimento, quando estamos doentes, quando estamos consumidos de dor, quando todas as nossas atividades têm que ser deixadas, sentimos que não temos utilidade alguma, que nada estamos fazendo. Mas, se formos pacientes e submissos, é quase certo que somos maior bênção para o mundo em nosso tempo de sofrimento e dor, do que nos dias em que pensávamos estar fazendo o máximo do nosso trabalho. Eu vou repetir isso aqui. Mas, se formos pacientes e submissos, é quase certo que somos maior bênção para o mundo em nosso tempo de sofrimento e dor do que nos dias em que pensávamos estar fazendo o máximo do nosso trabalho. Estamos ardendo agora e brilhando porque estamos ardendo. A glória de amanhã tem suas raízes no sofrimento de hoje. Muitos querem a glória sem a cruz.
o brilho sem a queima. Porém, antes da coroação vem a crucificação. Meu irmão, para você ser um vaso de bênção na presença de Deus, você precisa passar por determinados estágios. Para você ser usado por Deus, você precisa passar por determinados estágios. Como você pode falar de uma coisa que você não conhece? Você já parou para pensar nisso? Como você pode falar, pregar uma coisa que você não sabe? Como você pode pregar que Cristo é aquele que nos alimenta se você não passou fome? Se você não teve a grata, como é que diz, a experiência de ver Deus te alimentar, de ver Deus mandar tudo o que você precisa para tua casa, como você pode falar? Como você pode falar que Cristo cura se você vive correndo para o médico? A tua vida é enfiada em médico. Tem uma dor, vai para o médico. Tem um probleminha, vai para o médico. Você não tem coragem, muitas das vezes, de aguardar no Senhor. Irmãos, eu não sou contra médico, não sou. Mas eu só vou em médico se o Senhor falar, vai. Eu lembro da minha mãe. Eu tinha 13 anos de idade na época. Minha mãe teve um problema nos rins e foi descoberto que o rim dela era fechado. Tem o rim, né? Aqui em cima tá o rim, aí sai um canalzinho, né? Chama ureter, né? Ele sai do rim e desce na bexiga. Esse canal dela era totalmente fechado desde que ela nasceu. E o outro rim dela parou de funcionar. E naquele dia nós fez a radiografia dos rins. E eu era menina, eu tinha 13 anos, tinha acabado de perder meu pai. Eu tinha 12 anos, tinha acabado de perder meu pai. E aí, o médico fez a radiografia, tal, o contraste e tudo mais. E o médico falou para ela, aliás, quando nós fomos buscar a radiografia, o rapaz da radiografia falou assim, a senhora tá bem? Ele falou, tô ótima, não tenho nada. Tem certeza que a senhora tá bem? A senhora não quer sentar? Não quero. E aí, nós fomos dali e partimos para a sala do médico, que era na Santa Casa, em Ribeirão Preto, Dr. Geraldo Zambianchi. Chegamos lá no médico, o médico falou assim, senta, dona Lourdinha, senta. Ele pegou a radiografia e colocou a radiografia na frente dela, lá naquela tela, né? E falou, a senhora tá vendo aqui? Esse rim aqui, ó, parou de funcionar, ele não existe mais. E ele não existindo mais, o outro teria que estar funcionando, mas o outro tá vivo, mas ele tem um problema. Ele é fechado, ele não passa a urina. E eu não sei como a senhora está viva, porque a senhora tá já há dias com esse rim parado. Ela falou, mas ela não sentia nada, porque ela urinava normalmente, sem problema nenhum. Ela só sentiu uma grande febre num determinado dia. E aí, irmãos, ele falou assim para ela, a senhora precisa se operar urgente amanhã. Ela falou assim, doutor, é o seguinte, eu sirvo um Deus que criou os céus e a terra, eu sirvo um Deus que me criou e que sabe tudo o que acontece dentro do meu corpo. Então é o seguinte, eu só vou dar resposta para o Senhor que eu vou operar no final dessa tarde. E aí nós saímos de lá, o doutor Zambianchi falou, dona Lourdinha, a senhora não brinca porque a senhora está entre a vida e a morte. Eu falei, eu sei que eu estou entre a vida e a morte, mas quem dá a resposta final é o meu Deus. Aí ele falou para ela assim, mas o seu Deus está te dando condições para a senhora ficar livre disso. Ela falou, sim, eu sei, mas eu só dou a resposta para o senhor no final da tarde. Meu irmão, eu fiquei quieta porque eu era criança, não podia falar muito, mas meu irmão falou, mãe, a senhora tá ficando louca? Falou, não, eu vou buscar o meu Deus. Liga para os irmãos que eu estou indo eu quero uma reunião com os meus irmãos que orem por mim. O Senhor vai me falar nesse dia se eu vou para a mesa do médico ou não. E naquele dia, irmãos, foi o dia todo a minha mãe na casa dos irmãos poderosos em oração, tinham vida com Deus.
Eu nunca me esqueço desse dia. Nós saímos do médico em torno de 9h30 da manhã. Ela foi direto para a casa de uma irmã Tita, em Ribeirão Preto. E ela tinha um irmão que Deus usava muito. E ali nós fomos o dia inteiro buscando ao Senhor, até que a paz entrou no coração e minha mãe falou, não, Deus deu uma palavra na boca do irmão Tunico. Falou, não, irmã Lourdinha, a senhora pode ir porque Deus é contigo. O Senhor tem obra para fazer nisso tudo. E aí ela saiu dali, ligou para o médico e falou, tá bom, doutor Geraldo, amanhã cedo eu tô me internando, pode marcar a cirurgia. Eu vou fazer cirurgia porque o meu Deus disse que eu posso ir porque a mão dele estará na sua mão para fazer a obra que tem que ser feita. Então eu me acostumei com isso. E eu vivo assim. Eu não entro no médico se o Senhor não mandar. E eu confio nas minhas enfermidades. Em tudo meu eu confio na voz do Senhor na minha vida. Eu clamo a Ele e peço a Ele para Ele me mostrar o que eu devo tomar. E Ele me mostra. Incrível que Ele me mostra. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, se você não arder, você não brilha. Se você não passar pela prova, se você não for levado a entender quem é esse nosso Deus, se você não for levado a entender o que é viver com Deus e para Deus, como você vai brilhar? Como você vai contar aos outros aquilo que o Senhor te fez? Como você vai alcançar o que precisa alcançar, que é outras vidas, através da tua pregação? Irmãos, eu conheci um senhor aqui na minha cidade, também era menina. Eles eram da mesma igreja, da igreja presbiteriana de Maringá. E esse homem, ele morava no sítio aqui perto. E naquele sítio, era um sítio mais distante, eles só vinham uma vez por semana para a cidade. E vinham sempre aos domingos para participar do culto da igreja, da escola dominical. E ele tinha 3 crianças pequenas. Escuta isso, 3 crianças pequenas. E a esposa dele ficou muito mal, e ela não levantava, ela ficou quase que em coma, sem sentidos em cima de uma cama, ela só respirava. E nisso, esse homem começou a ficar em desespero, sem ninguém. Não podia vir para a cidade, porque não tinha nem condução naquele dia para vir, porque a condução para ele era uma vez por semana. E ele ali em pânico, com as 3 crianças pequenininhas. E ele começou a orar ao Senhor. Senhor, Tu és o dono dos céus e da terra. Tu nos criaste, Tu nos uniu. Temos 3 filhos para a honra e glória do Teu nome. Minha esposa está aqui no leito de morte e eu não sei o que fazer. Se o Senhor não vier me socorrer, eu não sei o que fazer. E diz que nesse momento ele estava sentado. Era no crepúsculo da tarde, bem à tardezinha, ele sentado assim em frente a várias plantas ali que ele plantava ali. E ele de repente começou a ver uma planta se desenrolar, as folhas se desenrolavam na frente dele. E ele escutou: pega essa planta, faz o chá e dá para ela. E ali naquele desespero que ele estava, ele pegou aquela planta, que ele viu desenrolar, pegou, fez o chá e deu para ela. Já eram umas quase 7 horas da noite. E ali ele deu o chá para ela, foi dando devagarinho para que ela tomasse, né? Foi colocando as colheradas na boca daquela da sua esposa. E ele adormeceu. Quando foi de madrugadinha, lá pelas 5 da manhã, ele sentiu um cheiro de café no narizinho dele. Sentiu aquele cheiro de café. E quando ele olha do lado, cadê a esposa? Ela já estava na cozinha fazendo café. Esse é o nosso Deus. Você crê em milagres? Porque eu creio.
Você crê no que Deus pode fazer? Eu creio. Eu creio porque eu sou prova disso. Eu vivo disso. Eu vivo dos milagres do Senhor na minha vida. Então eu digo para você, meu irmão, você quer brilhar? Brilhe na presença do Pai. Brilhe na presença do Senhor. Saiba que Ele te ama. E que a prova que vem sobre a tua vida não é para te matar. Não, é para te fazer ficar mais forte. Você tem que ficar como o carvalho. O carvalho, quanto mais ele é açoitado pelo vento, quanto mais ele é açoitado pela chuva torrencial, maior as suas raízes ficam. Você precisa ser uma atalaia do Senhor nessa terra. E para ser atalaia, meu irmão, você não pode ser Nutella. Você tem que ser raiz. Você tem que ter as raízes na palavra do Senhor. Você tem que ter as raízes firmadas na rocha que é Cristo. Você precisa entender o porquê nós passamos por tribulações. Lembre-se, a tribulação deste mundo vai te dar um peso eterno de glória. Tá entendendo? Então, em vez de você se queixar do que você passa, em vez de você murmurar, agradeça, louve ao Senhor. Senhor, estou passando por isso, mas eu sei que tem um peso de glória me esperando. Senhor, eu estou passando por aquilo, mas eu sei que o Senhor está com a tua mão sobre a minha vida. Confia no Senhor, meu irmão. Confia nele. E ele vai fazer tudo na tua vida. Confia no Senhor, você precisa confiar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome. Te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de poder, tu és um Deus de paz e justiça, tu és um Deus que ajuda o teu povo, tu és um Deus que esforça os teus filhos. Tu és um Deus, Pai, tremendamente amoroso. Tu és um Deus, Senhor, que nos dá as provas para nos trazer uma coroa de glória. Ajuda-nos a enfrentar. Ajuda-nos, Senhor, a ser mais confiantes. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a fechar a nossa boca, a tirar a murmuração do nosso coração. Ajuda-nos pela Tua infinita bondade. Não nos desampara, Senhor, não nos deixa. Vem ser conosco, ser o nosso braço forte. Porque o braço de carne, Pai, não tem força nenhuma, ele não pode fazer nada, ele é só carne. Mas nós confiamos no poder da oração. Nós confiamos no poder da oração, porque a oração movimenta as tuas mãos. E as tuas mãos são mãos de santidade, são mãos que nos ajudam a caminhar. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a crer em Ti, ajuda-nos a estar em Ti, ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Tira de nós, Pai, em nome de Jesus, a visão da galinha e nos dá a visão da águia. Quantas vezes, Pai, nós estamos saindo do barco para Te encontrar no meio das águas, mas nós olhamos as águas que estão sob os nossos pés e afundamos. Dá a Tua mão, nos levanta por misericórdia, eu te peço. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, eu te agradeço por esses 4 irmãos que estão aqui comigo, por aqueles que ainda vão ouvir. Que a Tua mão, que a Tua palavra chegue a esses corações como tem chegado ao meu. Eu te louvo, Senhor, mais esse dia. Eu te louvo, Senhor, porque nós vamos vencer esse dia e no final desse dia nós vamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. E vamos contar as muitas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. É assim que nós vamos terminar o dia. Nós te agradecemos, eu te louvo, Senhor, por tudo. No nome honrado de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina para toda a eternidade. Amém e amém. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Um lindo dia para vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.